Vamos falar sobre exercício físico para além da estética? Oi, mon amour, meu nome é Cibele, sou nutricionista, atuo exclusivamente com comportamento e transtornos alimentares há mais de 6 anos e crio conteúdo no Instagram lá no @nutriçãoacolhedora. Bom, vocês estão vendo que essa é a segunda vez que eu vou falar de exercício físico aqui no podcast. E por que eu gosto de exercício físico? Não, queria gostar, mas não é esse o motivo. Mas porque eu acho que ficaram algumas coisas do episódio anterior que eu queria focar um pouco mais no episódio de hoje. Mas, para quem não ouviu o episódio anterior, quando você terminar de ouvir esse, vai lá, volta e escuta, que é o episódio 10, que tem como título Exercício Físico, Prazer, Punição ou Obrigação. Modéstia à parte, ele ficou muito bom e vale a pena vocês voltarem lá para ouvir, tá? Bom, mas por que então eu decidi falar de novo de exercício físico? Porque a gente vive uma situação, um momento, não sei como descrever isso, que as pessoas condicionam o exercício físico, ou entendem o exercício físico apenas como um meio para alcançar determinado corpo. E aí, eu fico pensando, tá, será que essa é a melhor maneira da gente se relacionar com o exercício físico? Será que condicionar ele a um determinado tipo de corpo é a forma que a gente vai conseguir fazer com que a gente mantenha a constância no exercício físico? E eu acho que tem muita coisa pra gente aprofundar com relação a isso. Já que tem muita coisa, eu não vou fazer isso sozinha, né? Tô aqui hoje, chamei 2 pessoas, 2 profissionais incríveis para me ajudar com essa reflexão. Uma vocês já conhecem, é de casa. O outro tenho certeza que vocês vão adorar conhecer, assim como eu adorei. E vou deixar que eles se apresentem, tá bom? Bom, eu sou a Natália, como vocês já podem saber, né? Sou médica psiquiatra, eu atuo com transtornos alimentares e saúde mental da mulher. E, diferentemente da Cibele, eu adoro esportes. Eu sou uma esportista amadora nas horas vagas e depois eu conto um pouco mais pra vocês o que eu faço, o que eu já fiz. E agora o Gui. Sou o Guilherme, sou profissional de educação física, já sou formado atuante na área há 8 anos, pelo menos. E assim, sou suspeito, mas adoro esportes também, né? Sou viciado e tento trazer quem eu posso junto nessa. Ai, ótimo. Então, bom que aqui a gente vai equilibrar um pouco as coisas. E aí eu queria começar essa nossa conversa aqui exatamente falando dessa nossa relação pessoal com o exercício físico. Queria que a gente deixasse um pouquinho o nosso profissional, que a gente já chega nele, mas pra gente contar um pouquinho, né, da nossa própria relação com o exercício físico. Lá no episódio 10, eu aprofundei bastante nessa questão da minha história, um pouco o exercício físico, mas vou resumir aqui, que assim, gente, desde criança, eu sempre fui a criança quieta. Eu nunca fui a criança de correr na rua, jogar não sei o quê. Na verdade, eu odiava isso. Eu pedi o meu pai para pegar atestado falso para eu não fazer educação física. Era esse tipo de criança. Eu era criança que gostava de ler. Eu gostava de ir para a escola. Eu não gostava de férias, olha que maluca. Eu gostava de brincar de escolinha. Então, eu era essa criança. E aí, eu fui crescendo, claro. Hoje eu não gosto de brincar de escolinha, mas a essência continua a mesma. Então, hoje eu ainda sou a pessoa que, se me perguntar assim, o que te deixa feliz? Um dia chuvoso e eu estudando o dia inteiro. Dentro de casa, lendo. Esse tipo de coisa que me deixa feliz. Não, eu nunca vou pensar num dia, num sábado e domingo, assim, o que te deixa feliz? Sair para correr. Não vou. Queria, mas essa não sou eu. E aí, depois de um tempo, entendendo que o exercício físico é saúde e muito preocupada também com como eu vou envelhecer, como eu vou chegar lá, né, pensando em funcionalidade, é lógico que eu tentei ressignificar essa minha prática. Já tentei várias coisas, durante muito tempo eu ia com raiva para treinar, tinha dó do personal, falava, oh Deus, hoje, né? Mas enfim, essa era eu. E eu atrelava muito a minha prática de exercício físico, como todo mundo, muito ao resultado no meu corpo. E eu não via, claro, porque primeiro eu não treinava com a frequência e na constância que precisava, e também por conta do meu biotipo. Então, o corpo que eu idealizava era muito diferente do meu biotipo, né? Mas foi até em 2022 que, com o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, e na pandemia eu tive um problema no ombro, que foi,
bursite, tendinite e o famoso ombro congelado, que eu não sei quem já teve. Se alguém já teve, vai saber do que eu tô falando. É a pior dor que eu já senti. Nossa. E o tratamento foi muito, muito dolorido, muito. Fazendo fisioterapia e tudo. E depois era, ok, agora você precisa treinar para não ter isso de novo. Então, de 2022 para cá, muito incentivada pela questão da saúde, eu tô conseguindo manter a constância no exercício físico. Tô super feliz com isso. Mas hoje eu entendo que, assim, eu precisei ressignificar o exercício físico na minha vida. Hoje eu não vou treinar com raiva, minha personal não é xingada. Mas é aquela coisa que eu preciso manter, a disciplina. E, lógico, eu sinto também o bem-estar ali, né? Mas já sei que a Nath, a história dela é bem diferente da minha. Conta a sua relação, Sim. Nath. Bom, gente, eu acho que eu não tive nem a oportunidade de parar para pensar se eu gostava ou não de esportes, né? A verdade é que foi uma necessidade muito precoce na minha situação. Então, quando eu era pequena, tive algumas intercorrências médicas, assim, né? Então, com uns 3, 4 anos, eu tinha o chamado joelho valgo, que ele era para dentro e tinha o pé chato. Então, naquela época, eu lembro que minha mãe me levou em vários médicos ortopedistas, porque inicialmente o que se tinha de indicação era o uso de bota ortopédica. Sim. Quem viveu aquela época, lá nos anos 90, se lembra. Era uma botinha super dura, assim, que eu tinha que usar na escola e a coisa não trazia resultados, né? Então, passando em outros médicos, a gente teve essa indicação de ter que fazer atividade física. Então, não foi uma escolha, não foi uma coisa que eu falei, nossa, super me apaixonei por isso aqui logo de cara. E aí, acabou que minha mãe me colocou em 2 atividades logo de cara, que foi a natação e o balé. E ao longo do tempo eu tive que manter, porque era tratamento e eu também acabei que desenvolvi habilidades da natação para evitar me afogar. Então, houve outros benefícios, né? Além de ocupar meu tempo, além de socializar com outras crianças. Minha mãe sempre trabalhou bastante, meu pai também. Então, tinha esse benefício do exercício dentro da rotina, né? Como uma adoção de coisas a se fazerem durante uma semana. Então, desde que eu me lembro, assim, eu não tenho lembranças de não treinar algo na vida. Só. E aí, sempre foi intercalando. Natação, balé, natação, balé. E no meio do caminho, eu fui treinando outras coisas. Então, eu fiz mais ou menos dos 9 aos 13 anos a natação e o balé associadas. E aí, ao longo desses anos, eu fiz sapateado também, fiz nado sincronizado. Meu Deus, nada sincronizado. Naquela época, pasme. Essa é difícil de ver. Tinha uma equipe de nado sincronizado aqui de São José. E era a mesma, na verdade, assim, eles montaram essa equipe através da equipe que me treinava na natação, né? Que legal. Então, a gente foi eu e umas outras meninas mais velhas também, eu era mais novinha, inclusive, da turma. A gente montou uma equipe, chegou a competir. Eu lembro que eu ia no Paineiras, lá em São Paulo, para competir. Era interessante, assim. Mas, gente, eu confesso que não foi uma coisa super natural, né? Teve bastante controle dos meus pais, me incentivando. Então, eles me levavam na competição. Eu era convidada, eu simplesmente ia. E eu tenho muito disso na minha vida, assim. Pareceu uma coisa, eu vou, assim, e vamos ver o que vai dar, né? Então, foi interessante, foram experiências com esporte muito difíceis, porque ao mesmo tempo que a gente podia ir bem em alguma coisa, ia muito mal, né? Então, eu desenvolvi não somente o ganhar, mas o perder logo cedo. E isso referente à natação, nado sincronizado. Eu também tive o lado do balé, que aí eu acho que tem mais a ver com o transtorno alimentar até, porque no balé, na dança, a gente vê que é um meio, assim, de muita preocupação com o corpo, com a estética, peso, especialmente o balé em si, o balé clássico, porque se vocês repararem, balés grandes, né, que nem, sei lá, o balé de Nova York, o balé da Rússia, de Moscou, você vê que são pessoas com o mesmo padrão corporal, né? Sim. Mesma estatura, mesmo biotipo, às vezes pesos muito parecidos, né? Então, ali eu vivenciei bastante essa preocupação, diferentemente até da natação, né? A natação, você percebe que as mulheres, elas são menos preocupadas com isso. E aí, no balé,
tive uma trajetória aí até meus 13, 14 anos, quando eu vi que pra mim já tava ficando abusiva, assim, a relação com a dança, né? Foi na época que eu fui pro sapatilha de ponta, não sei se vocês conhecem, uma sapatilha com uma ponta bem dura. Sim. E eu formava um monte de lesão, de ferida. Eu olhava aquilo, gente, não cicatrizava e tinha que ter treino na sequência. Então, aí, minha trajetória finalizou no balé dali pra frente, eu continuei nadando. E aí, ainda continuei depois disso, né? Depois que eu entrei na faculdade, novamente eu voltei a treinar. Eu usava isso como uma maneira de me regular emocionalmente, né? Na época do vestibular, eu também treinava. Mas aí, já não mais no balé, nem na natação. Eu comecei a fazer musculação, porque tinha vários benefícios. Eu fui condicionada, assim, desde criança, a estar forte, porque meu joelho era valgo, por conta dessa questão da musculatura ser mais fraca, e o meu pé também era muito chato. Então, eu tinha que ter esse fortalecimento para ter essa anatomia regularizada, assim, né? Então, foi isso, assim, até hoje eu persisto, gosto muito do exercício físico, de competir. Eu entendi que é natural ganhar, perder, então a minha história é positiva nesse aspecto, né? Teve coisas ruins no meio do caminho, mas de modo geral eu sou muito satisfeita e até hoje treino. Que bom. Eu vejo, eu acompanho a Nath pelo Instagram e realmente todo dia tá lá e os vídeos dela inspirando. Minha meta é sua amplitude no agachamento, chego lá, daqui 10 anos talvez, mas chegarei lá. Mas você falando do balé, Nath, teve... eu acho que deve ter uns 6 anos. Eu sempre amei assistir balé. Sempre achei lindo. E aí eu falei, por que não balé para adulto? Fui eu, né? Sim. Nossa, que horror. Um desespero. Vocês pensem na coisa mais difícil e horrível ao mesmo tempo. Nossa, gente, balé não é fácil. Difícil. Mas... Sim. Quem sabe depois eu ainda posso voltar. Dá pra voltar, mas pra gente aprender uma coisa depois de mais velha é uma dificuldade imensa que a gente não passa quando a gente é criança. Para as crianças fica tão facinho, você vai criando essa autonomia tranquila. Sim. Mas Gui, vamos lá, conte sua história, pessoal. Eu tenho... a minha irmã, ela é profissional de educação física. Legal. Ela não mora aqui em São José, ela mora no Rio. E a gente sempre falou que, assim, desde criança, desde sempre, na minha família, a gente fala que ela é a ovelha fitness da família. Porque é só ela. Só ela? Só ela. Eu e meu irmão, uma negação. Meu pai e minha mãe, mesma coisa. Por isso eu acho que a gente não teve também esse incentivo desde nova. Sim. Mas era uma coisa que vinha tanto dela, que desde criança ela fazia esporte, né? Ela não gosta de esporte, de grupo, essas coisas, mas enfim, ela se exercitava. Então, ela já fez ginástica artística, já fez um monte de coisa também, e ela foi indo, e hoje ela é personal, né? Continua incentivando e gostando. Legal. Mas você também sempre foi assim, desde pequeno? Cara, sim. Sim, começou acho que pelo meu pai. Meu pai, ele foi jogador de futebol. Ele quase foi, na verdade, né? Meu avô foi, meu pai era para ele ser jogador de futebol, acabou não dando certo. Naquela época não valia tanto a pena também, né? Financeiramente. Então ele preferiu trabalhar e foi para outros caminhos aí. Mas eu lembro que desde pequeno, o meu final de semana com meu pai era ir eu e meu irmão no campo de futebol, assistia meu pai jogar e a gente ficava lá no fundo, batendo uma bola e tal, tava lá no meio. E a gente sempre gostou. Na minha escola também, depois, um pouquinho mais velho, quando a gente começou aquela fase de adolescência, a escola sempre incentivava também. Tinha competições, tinha mini-olimpíadas que a gente chamava, que você participava de todos os esportes. Então, assim, te estimulava, por exemplo, eu fazia salto em altura. Tipo, difícil você ver isso. Então, eu sempre tive essa prática do esporte, gostava de competir. Colocou a palavra competição, pode estar valendo a bala Juquinha que... Nossa! O bichinho coça aqui da competição. E foi isso pro resto da vida. Só que sempre pro lado do esporte. Nunca tinha sido pro lado da academia, musculação, achava um saco. Nossa, detestava. Tipo, academia, não, tô fora. Fujo. Meu negócio é esporte e tal. E aí, na faculdade também, né, aos poucos, né, conhecendo, estudando, entendendo a importância também, aí que eu comecei a mudar esse olhar. Mas pra contar uma história também, pra ver que todo mundo pode passar por isso, eu cheguei a me matricular numa academia.
Paguei antecipado 6 meses. Pergunta quantas vezes eu fui em um semestre. Nossa. Duas. Os 2 primeiros dias só. Com que idade foi isso? Isso com uns 22 anos Olha já. só. Não era Tô vendo. novinho. E eu falei, não, tchau, deixa lá meu dinheiro, não quero, muito chato. E o olhar para isso foi mudando aos poucos, né? Com uma maturidade também, você vai percebendo outros benefícios aí que a musculação ela te traz. Então aí você começa a gostar um pouquinho mais, ou odiar um pouquinho menos. Sim. Nada como uma primeira lesão, né? Exato. Tem muita gente que vai e busca isso por conta de uma lesão mesmo, né? Vai, vou fortalecer o ombro, tive uma lesão no joelho, sabe? Vai, Dor nossa, nas melhorou. costas, né? Melhorou, nossa. Então vai trabalhando dessa forma, assim. Sim. Pois é, aí só aqui com nós 3 a gente consegue ver como que o exercício físico tem significados diferentes na vida de cada um, né? E eu acho que se a gente para pensar, daí que eu acho a importância da gente pensar no exercício físico para além da estética. Porque enquanto nutricionista, o que eu vejo na minha prática ainda é pessoas entendendo o exercício físico somente para mudar o corpo. E aí a gente tem vários problemas com relação a isso, né? Mas, por exemplo, às vezes procuram um nutricionista muito querendo emagrecimento, ainda que eu não trabalhe diretamente com emagrecimento, né? Mas esse desejo está muito ali no fundo ainda. Mas são pessoas que às vezes desconsideram ou não conseguem olhar, por exemplo, para o histórico dela com exercício físico. Igual eu contei aqui no meu caso. É claro que para eu me manter hoje ativa, o meu esforço vai ser muito maior do que o da Nath, que sempre teve essa história, que sempre gostou, que sempre, né, do que o de vocês dois. Mas eu preciso alinhar as minhas expectativas, entender o que aquilo pode me ajudar e manter, né? E uma coisa que eu falo muito no consultório com as pacientes é que, assim, independente do peso, da forma corporal da pessoa, precisa manter exercício físico e precisa cuidar da alimentação. É para além do corpo, porque elas têm muito uma coisa assim, quando eu chegar nesse corpo, eu vou cuidar da alimentação. Exato. Quando eu chegar nesse corpo, aí eu vou manter na academia. Aí eu vou ficar lá pra... Eu falo, não, é o contrário. Só que não chega, né? Não chega. Não chega. Se não mudar a chavinha antes, não chega lá, né? E aí eu queria saber, assim, no consultório, né, ou no trabalho... Você atende em academia, Gui? Nem perguntei. Eu atendo em academia, só como personal, mas normalmente eu vou em academias de condomínio, casa dos meus alunos, atendo mais num ambiente mais particular, assim. E vejo muito isso, né, que você comentou, assim, né? Às vezes a pessoa quer o resultado, mas não quer o processo. Dá pra comprar, né, o resultado? É tipo isso. É tipo isso, né? E como eu falo, assim, se a gente foca só na estética, você não chega lá porque tem outras coisas, outros ganhos que vão vir antes e que pode passar despercebido antes da pessoa chegar na parte da estética, né? Sim. E aí, pensando na saúde mental, Nath, a gente sabe o quanto o exercício físico, ele é também importante para a regulação emocional. E eu imagino que você, e até trabalhando com transtorno alimentar, você também fale no consultório sobre exercício físico para além da estética e deve ser difícil para as pessoas desvincular isso do corpo, né? Sim. Eu não sei o que acontece, gente, mas na vida adulta parece que as pessoas, elas viram a chavinha do exercício para fins estéticos, assim. Não sei se vocês reparam nisso, mas na infância as pessoas não pensam nisso, as crianças, né? Nossa, vou fazer exercício porque eu quero ficar magrinho. Não, eles estão ali para se divertir, para se regular, para fazer amizade. E parece que a gente perde isso na vida adulta. Especialmente de alguns grupos, né? Então, o transtorno alimentar, que é o nosso público, né, Cibele? É muito, muito típico, muito comum. Mas, para além do transtorno também, é um pouco cultural, parece, assim, né? De repente, a gente esquece que o exercício tem outros propósitos. Então, e assim, falando do básico sobre medicina, seria benefícios de fortalecimento, para regular o sono, para regular o humor,
para regular o metabolismo. Então, assim, muito por baixo. Mas existem outros, né? Além, pensando em psiquiatria, como a gente treina também, né? Habilidades cognitivas no exercício, coordenação. A gente treina resiliência, você suportar um pouquinho alguma coisa. Lidar com desconforto. Lidar com o desconforto. Você socializa, você conversa com as pessoas, você... enfim, tem inúmeros benefícios, né? E assim, na minha prática pessoal, como eu não tive escolha, assim, né, de não fazer, acabou que eu percebi isso e é uma coisa que para mim é constante. Quantos amigos eu fiz treinando? Quantos professores passaram pela minha vida e me ensinaram um monte de coisa, né? Ganhei, perdi e, assim, lidar com essa frustração na infância me auxiliou bastante, né? Hoje, entender que muitas vezes eu vou perder, né? Sendo... uma pessoa, enfim, normal. Então, eu vejo dessa forma, sabe, Sibeli? Tem inúmeros benefícios. O Gui também deve ter outras visões aí, né, de benefícios. Sim, no começo, quando eu comecei a trabalhar como personal, eu encontrava muito essa dificuldade. Muitos alunos vinham, ficavam 1, 2, 3 meses, tchau. 1, 2, 3 meses, tchau. Tipo, não tinha aquela constância, sabe? E eu falava, pô, fica, sabe? Tipo, eu comecei a trabalhar isso e falei, cara, tô perdendo muito aluno, não dá certo, preciso mudar alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar um método de adesão desses meus alunos, de tipo, independente, não... Porque eu acho que eu errei um pouquinho nisso no começo, né? De tipo, já às vezes tentar ir para uma coisa mais tradicional. Mas eu falei, não, vou trabalhar com essa pessoa, pô, a pessoa nunca fez exercício físico, tá tentando aqui pela primeira vez, pô, não vou... levar ela para um negócio tradicional. Ó, vamos num parque? Vamos caminhar num parque? Vamos mudar um pouco? Ah, mas isso é exercício? Isso é exercício. Isso é exercício. E já aponto como exercício. E aí você começa. Ah, então tá bom. Então eu vou. 2 vezes por semana eu consigo. Tal. Aí você muda. Aí você vai. Nossa, 1 mês. Tô dormindo melhor. Nossa, aquela dor nas costas que eu tinha saiu. Perfeito. Sabe? E aí a pessoa começa a mudar esse olhar aos poucos. E aí me ganha longevidade aí com essa pessoa gosta, aumenta o número de frequência de treino na semana, sabe? Então me passou outra coisa até profissionalmente mesmo, quando eu consegui enxergar isso, porque no começo ninguém te ensina isso, né? Ninguém te fala isso. E ao longo prazo é o que você vê das pessoas aí que vale a pena insistir um pouquinho, trabalhar esse lado emocional também, de como elas enxergam o exercício. Pra daí lá na frente elas terem um relacionamento com o exercício mais saudável mesmo. Porque eu acho que é questão de saúde, que nem a gente tá discutindo aqui. Sim. Não, e uma coisa que, trazendo um pouco a minha visão adulta agora sobre exercício, né, Gui, eu vejo que a mudança do estímulo é um negócio muito importante. De, putz, as pessoas pensam que exercício é ir na academia, fazer musculação, na Smart Fit, na Blue Fit, na Red Fit. Mas peraí, gente, o que pode ser exercício? Pode ser muitas coisas. Eu falo bastante isso no consultório, né? Ah, tá bom, você já tentou ir na academia tradicional, na Smart Fit, mas você já tentou outras coisas, outros esportes também? Às vezes você se motiva por outra coisa. Vamos dar um exemplo assim, né? Ah, eu, que gosto de esportes, resolvi que quero aprender a jogar tênis, né? Tá bom, eu começo a jogar tênis, mas aí eu percebo que eu preciso melhorar minha força, preciso melhorar, proteger minha articulação, porque senão eu vou ferrar com o meu ombro. Então aí eu me motivo um pouco mais para treinar lá na musculação, por exemplo. Ah, não, agora eu quero correr mais rápido. Um objetivo pessoal, não porque eu quero competir com as pessoas, mas... Ah, então você vai ter que fortalecer um pouco mais essa perna, porque senão você não vai aguentar. Então, entende que uma coisa está atrelada à outra, né? O hobby, a isso, ou a proteção de alguma articulação, que nem é na sua situação, né? E aí, é importante entender qual que é o propósito desse exercício. Né? Ele tem que ter. E aí pode ser diversos motivos, talvez alguns mais motivadores do que outros, mas a gente precisa ser honesto, né, com essa motivação. Será que dá para melhorar a motivação, para você sentir um pouco mais de prazer, para você ir fazer sua musculação com seu personal? Talvez, né? Agora, a gente precisa se conectar com isso. Se você não para reparar na sua relação com o seu exercício, você não vai saber. E aí eu acho que tem um outro ponto importante, até ouvindo vocês, e o Gui, quando ele falou de pensar em mudar a estratégia, tem algo que eu acho que é muito difícil para as pessoas, aquela famosa frase do tipo, o ótimo é inimigo do bom. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender que, igual o Gui falou, caminhada é exercício.
é bom demais. Aham. Pra quem tá parado, se você começa a caminhar, já é ótimo. Você vai sentir dor em tudo enquanto é parte, até começar Vai. o corpo voltar, né? Sim. E eu vejo que, às vezes, as pessoas têm muito isso, do tipo, não vale. Ah, minha caminhada não compensa. Ah, só isso não compensa. Já quer começar daqui de cima, né? Já quer começar com um treino ótimo, um fortalecimento, a dieta perfeita, tudo Puts. alinhadinho. Não, assim é pior. E aí a pessoa se frustra. Se frustra, Entra nessa exatamente. e frustra. Nossa, eu não consigo, eu não sou capaz. E vai ficando inimiga, vai deixando de lado dieta, exercício, sabe? Ao invés de, tipo, ajeitar aqui caminhada, pô, consigo. Legal, já tá válido. E super válido. Super válido. Sim, exatamente. Aí as pessoas têm essa dificuldade. Às vezes, nossa, tá sedentário há anos. E aí, vou me matricular e vou 5 vezes na semana. Eu falo, calma, vamos devagar? E se a gente tentar uma meta menor, do tipo... É quando a gente alcança a meta que a gente dobra a meta. Não é o contrário, né? E as pessoas têm muito essa dificuldade de perceber que, assim, tá valendo a pena. E a mesma coisa com a alimentação. Então, como eu não trabalho com dietas restritivas e dependendo com transtorno alimentar ou comer transtornado, as pessoas chegam com uma ideia do que elas entendem que tem que ser alimentação saudável e socorro para eu conseguir mudar isso da pessoa. Porque elas estão assim, tipo, sei lá, 20 passos na frente do que elas conseguiriam fazer hoje. E aí, elas não dão o primeiro passo. Na verdade, elas poderiam até fazer uma coisa muito mais simples do que elas já se propuseram a fazer, né? Exatamente. E na maioria das vezes é muito mais simples do que elas pensam, né? Do que elas acham que é alimentação saudável ou do que acham que é se manter ativo, né? Então, como a gente falou, a caminhada conta, é 30 minutos por dia. Se você não tem tempo de ir na academia, o que você consegue fazer em casa? Hoje tem várias desde a pandemia, né? Tem várias coisas online. Tem personal que atende online, né? Então, desde a pandemia, a minha irmã também, ela só atende alunos particulares. Ela tem tanto presencial quanto online, porque super cabe. Sim. Então, assim, é a pessoa mesmo tirar, talvez, aquilo que ela tem muito idealizado para conseguir fazer o que é possível. Né? Exato. Seja com exercício ou com alimentação, né? E uma coisa que eu percebo que acontece, gente, é que assim, a gente tá falando sobre coisas super pé no chão, né? Realidade. A gente tá lidando com a realidade, a gente não tá idealizando. Muitas vezes, profissionais que idealizam muito isso, né? Que querendo ou não, a gente tem profissionais na nutrição, na medicina e na educação física que vendem um produto, né? Sim. E estão super populares nas redes e tudo mais. Quando a gente vende a realidade, parece que as pessoas também se sentem muito mal, não querem comprar isso, percebe? Então, Sim, total. seria muito mais fácil, né, Sibeli, você vender uma fórmula mágica do emagrecimento. As pessoas iam super aderir a isso, né? Agora, Guilherme também. Putz, eu vou vender a fórmula mágica do shape, né? O exercício que, nossa, mais te cansou é o melhor. Não, não é. Não é. Então, percebem que, assim, a gente tem que ir contra essa maré, porque não é real isso, né? E aí, lidar com a realidade é justamente baby steps, assim. A gente começa devagar, que nem uma criança faz. Uma criança começa no esporte, no baby steps mesmo. Ela tem que aprender e ela vai percebendo que é gostoso e aí ela vai aderindo, aí ela vai competindo, aí ela vai sendo estimulada de outras formas, né? Mas... é engraçado, gente. Na vida adulta, parece que vira a chave. Agora o exercício é para ficar no shape. Porque assim eu vou ser amado. Porque assim vão me olhar. E aí eu vou ser desejado. Seja homem, seja mulher, né? Sim. E parece que as pessoas querem tudo o que é mais fácil. É mais fácil eu fazer um exercício 2, 3 vezes na semana, ter uma alimentação controlada, equilibrada, ou é mais fácil eu tomar um remédio aqui, fazer um uso de um negocinho ali também, sabe? Então essas facilidades também vão atrapalhando. Né? Tem uma frase que até uma nutricionista que eu ouvi ela falando em algum lugar. Enfim, ela trabalha muito com... Ela é uma nutricionista que também é formada em esporte, a Desiree Coelho. E ela falou em algum lugar que eu não sei, que é do tipo, a pessoa, ela quer emagrecer ou quer ser emagrecida? E a maioria das vezes quer ser emagrecida. Ou se a gente não tá falando de emagrecimento, quer que aquilo mude sem que ela faça uma mudança, né? Pensando em se colocar mesmo em movimento. Então, é bem difícil, né? Sim. E só aproveitando, Nath, o gancho aqui com o que você falou de, enquanto adulto, né? Ter essa chavinha que quando criança não tem, né? Tão voltado para o corpo. Só um alerta, né, gente? Que
em como tem crescido muito o caso de transtornos alimentares em crianças e pré-adolescentes e adolescentes. Se criança estivesse exercitando com foco em emagrecer, tem alguma coisa errada. Né? Sim, Precisa acender uma luzinha ali de atenção para transtorno alimentar, porque a gente está vendo, infelizmente, cada vez a idade aí mais precoce, né, para transtorno alimentar. Sim, inclusive, tipicamente, a mudança entre a infância e a adolescência, que é o fator de risco, né, de maior risco. A gente sabe que isso está diminuindo, está acontecendo mais cedo. Mas, geralmente, é entre os 10, 12, 13 anos que ocorre, né? Ainda mais com as mudanças corporais da puberdade. Então, percebe-se, assim, precocemente, até mais no sexo feminino, né? Nas meninas. E em contextos, tipo a ginástica artística, o balé, onde o corpo tem o seu valor, digamos assim, como dançarina, né? Como ginasta. E cada esporte exige, né? De alguma forma, assim. Então, é um fator de risco bem importante. Inclusive, a gente, assim, na prática, no transtorno alimentar, muitas meninas começam uma primeira dieta no balé. Ou no sapateado. Eu acho que talvez até um pouco menos, assim, né? No sapateado, no jazz também, que é um corpo mais livre, é um movimento mais livre, mas o balé em si, ele é muito obsessivo, assim. Ele tem uma estrutura muito rígida. E é lindíssimo de se ver, né? Você olha um balé, nossa, quando eu era pequena, eu cheguei aí num balé russo em São Paulo, que minha mãe me levou. Putz, que evento, assim. Você vê o negócio super montado, as bailarinas todas, assim, do mesmo tamanho, um negócio simétrico, satisfatório, né? Só que, ao mesmo tempo, dá pra perceber, assim, né? O quanto traz sofrimento. O filme Cisne Negro é um bom exemplo, né? Sim. Que mostra como é a realidade daquele balé profissional. Sim. E aí eu acho que, aproveitando que você falou do balé profissional, é a gente conseguir diferenciar, por exemplo, quando quantas pessoas se comparam com atletas. Que seja, por exemplo, uma coisa é a pessoa fazer balé, sei lá, como atividade física na semana. Outra coisa é ela querer ser igual a bailarina russa, que aquilo é a vida dela, Sim. né? E a mesma coisa a gente vê com as questões de imagem corporal, as pessoas querendo chegar, por exemplo, num percentual de gordura que nos estudos é de atleta. E eu falei, criatura, por quê? Você é atleta? Não é. Quem somos nós com a nossa vida normal aqui, trabalhando, estudando, fazendo tudo? Então, sempre, eu acho que é voltar para aquele lugar de autoconhecimento e falar, tá, quem a gente é? O que cabe na nossa rotina hoje, né? Faz sentido, talvez, esse corpo, isso que a gente está idealizando, o que tem ali na frente como, sei lá, como aonde eu quero chegar? Vai chegar como? Se aquela não é sua vida, não é sua rotina, não é nem sua genética, seu biotipo, né? Sim. E aí, né, voltando aqui para a questão da estética, o que eu percebo é que quando a pessoa foca muito na estética, a chance dela deixar o exercício físico, como o Gui falou, antes dos 3 meses é muito grande. Por quê? Gente, a gente, gostando ou não, os resultados físicos são os últimos a aparecer. A gente vai ver vários outros benefícios antes. E ali, sei lá, dependendo então do biotipo, como eu falei do meu, sei lá, você vai ver uma curvinha na perna depois de sei lá quantos anos, sabe? As pessoas não entendem isso também, né? Elas têm que analisar o seu biotipo. Às vezes, eu tenho um biotipo ectomorfo, né? Mas eu quero ter um corpo de alguém que tem o corpo de um endomorfo, sabe? Não, você tem que analisar qual que é o seu biotipo. Isso realmente faz diferença. Pô, eu vou querer ser magro com um braço comprido, sendo que eu sou baixinho, sabe? Tem o ombro largo. Não dá, é estrutura corporal mesmo, sabe? E aí acho que isso atrapalha também naquele desejo que as pessoas têm. Sim, de alinhamento de expectativa. E como eu falo com as pacientes, assim, é pé na realidade, gente. Querer é uma coisa, agora poder é outra, né? E aí, se a pessoa força essa estética que talvez não caberia para ela ali, aí a gente não tá falando mais de saúde, né? Porque uma vez também uma paciente, ela me falou assim, mas
tem pessoas que chegam no corpo que querem. Eu falei, abrindo mão de saúde, sim. Porque aí a gente tem o desenvolvimento de transtornos alimentares, né, Nath? A compensação com exercício físico. A gente tem, né, Gui, o uso de substâncias, né, hormônios e não sei como é que essas coisas chamam, para chegar naquele resultado, né? E hoje em dia é cada vez mais frequente, né? Nas academias e tudo mais. Eu acho que hoje em dia também é até legal porque o pessoal, né, youtubers, influenciadores, eles têm falado mais abertamente disso. Que antigamente era um negócio meio velado. Ah, não uso. Cara gigantesco, seco, a pele fina, veia no corpo inteiro. Não uso. Pô, pelo amor de Deus, cara. Né? Aí hoje em dia já não uso sim, sou atleta e tal. Só que eu acho que tipo, o uso de hormônios, né, de anabolizantes, é o último passo para quem quer ser atleta. Para quem não quer ser atleta, não tem objetivo se tornar um profissional de bodybuilder ou qualquer outro tipo de esporte, descarta, porque alto rendimento, né, para performance de atletas é diferente de saúde. Atletas, eles estão na contramão da saúde, porque eles estão expondo o corpo deles ao limite. Sim. E aí, pensando, né, sei lá, se é um atleta ou a pessoa que vai usar esses hormônios, ela tem que ter muita clareza e muita consciência também dos efeitos colaterais. E cada vez mais a gente vê, né, como você falou, tem até nutricionistas que trabalham nessa área que esclarecem isso. Agora, aqueles que ainda estão aí dizendo que não tem problema, não tem um efeito colateral, não, tem alguma coisa errada, não está certa, né? Sim, que coisa controversa, né, gente? E, assim, ocorre um envelhecimento precoce desses atletas também, né? Falando de atletas que têm indicação, porque eles já chegaram no limite, enfim, a modalidade permite. Porque tem modalidades que não permitem. É o famoso doping, né? Mas quando permite, eles também estão jogando, de certa forma, né, a saúde um pouco no lixo. Tem esse envelhecimento. Então, quiçá, uma pessoa que não tem esse nível técnico ainda, né, que não é um atleta, acaba que virou um negócio, assim, né, também. Na parte da medicina, essa comercialização. Sim. Quando tem indicação médica. Porque quando não tem indicação médica, fica claro, né, gente, que tá errado. Mas tem muitos profissionais que vêm prescrevendo esteroides, anabolizantes. No caso das mulheres, o chip da beleza, que é a gestrinona, né, e a própria testosterona. Então, isso também traz muito prejuízo, né? Alterações corporais, o clitóris aumenta, a voz engrossa. Muitas vezes, para você manter o resultado, você tem que treinar muito, né? Tem que sustentar isso. E, às vezes, para mim, isso é mais um sintoma do que qualquer coisa, né? Um sintoma de uma não aceitação do corpo, um sintoma de um transtorno alimentar, muitas vezes, né? Essa obsessão, a pessoa perde muito tempo, assim, pensando e procurando meios, gasta muito dinheiro. Então, tem gente que usa o combão ainda, né? E ela para de se enxergar, parece, porque a pessoa começa, não, já tô magra, vou ficar cada vez mais magra, só que, tipo, quem tá ao redor dela fala, nossa, você já tá super magra. Não, ó aqui. Ela sempre vai achando alguma coisinha. Ou, tipo, nossa, não, tem que ficar mais forte, sabe? Tipo, não vai tendo, parece que aquela realidade da onde você já chegou, porque já tem resultado, já alcançou resultados, mas a pessoa parece que tem essa distorção da realidade. Sim. E aí é ótimo, né, você falando disso, porque isso é sinal de transtorno alimentar. Exatamente isso que eu ia falar, né? Aí a gente já tá lidando com anorexia, a gente tá lidando com vigorexia, né? A vigorexia não tá no DSM-5, mas é uma condição que cada vez mais vai se consolidar ali, vai entrar, né? E a anorexia é justamente isso. É uma preocupação com o corpo, com o peso, começa a perder, não reconhece que tá perdendo, acha que tá maior, o corpo é maior do que é de fato. Muitas vezes está atrelado a muito exercício físico, restrição alimentar. E olha, tá cheio por aí, né? O Gui, você deve ter... a pessoa começa a querer fazer mais exercício, ela, tipo, não respeita descanso, não respeita mais nada, quer fazer 2 períodos. Tipo, acho que entra numa sobrecarga que uma hora o corpo vai
parar. Vai alertar, vai acender a luzinha vermelha e aí você vai ser obrigado a parar. E aí, de novo, a gente está falando de uma coisa que o que seria muito bom para a saúde, que é exercício físico, se for para o outro extremo, já não é saúde mais. Seja com relação ao corpo, seja essas compensações que as pessoas fazem. Então, até para a gente entender aqui como sinais de alerta para transtorno alimentar, pessoas com seguintes relatos que a gente vê por aí. Hoje eu tô aqui queimando o que eu comi ontem. É o que mais... A luz vermelha. Esse acho que é o campeão. Né? Frequente. Ou então, eu posso comer isso daqui porque eu treino todo dia. Então, a pessoa tá compensando o consumo alimentar com exercício físico. E aí já é, sim, uma luz vermelha, uma red flag pra gente com relação ao transtorno alimentar. Não tô dizendo que a pessoa que fala isso tem transtorno alimentar. Mas é, sim, um comportamento de risco, né? E, ainda pensando no transtorno alimentar, são pessoas que têm a relação com a comida e com o corpo vai estar disfuncional. Então, no tratamento, em muitos momentos do tratamento de transtorno alimentar, o exercício físico, por mais benéfico que ele seja para a saúde, ele é suspenso, né, Nath? Então, dependendo do tratamento ali, anorexia, em alguns momentos bulimia, a gente precisa suspender exercício físico por conta do estado nutricional da pessoa. Então, enquanto ela não recupera aquele estado nutricional, a gente não libera um paciente para o exercício porque físico. senão não tem nem de onde a pessoa tirar energia para fazer exercício físico. Mas esse é o propósito mesmo, Gui, porque a pessoa entra num risco de vida, assim, né? Ela começa a ter distúrbios metabólicos mesmo, falta energia para órgãos básicos, que necessitam de uma energia básica, digamos assim, né? Então, começa a ter distúrbio de ritmo cardíaco, o cérebro, digamos assim, começa a falhar, a pessoa tem lapsos de memória, né? E cada vez mais a distorção de imagem corporal piora. Então, se uma pessoa está com um nível, digamos assim, grave de desnutrição e ela continua numa obsessão com a atividade física, ela cada vez mais vai piorar, entende? Então, a gente tem que meio que brecar totalmente, renutrir, refazer essa relação com o exercício para depois ela voltar, sabe? Bem complicado. Ou até, né, você falou das alterações de ritmo cardíaco. Então, se a gente está falando de uma paciente com bulimia grave, essa pessoa ela já tem alteração cardíaca ou está em risco pela própria questão dos vômitos, né? Dos eletrólitos, né? Como é? Sim, explicando um pouco, né, sobre bulimia. Bulimia é uma condição que a pessoa purga, né? Então, pode ser uma purgação por vômito, pode ser uma purgação por uso de laxantes e métodos compensatórios complementares, digamos assim, para poder perder peso. Então, pode ser o uso de remédios associado a exercício, associado a vômitos. Então, sem contar a própria alimentação, que pode ser meio restrita. Essa pessoa começa a ter desbalanços metabólicos, né? Distúrbio hidroeletrolítico. A coisa pode ir escalando para um problema maior. A pessoa pode ter uma arritmia cardíaca, pode ter convulsão. Então, imagina uma pessoa com todas essas condições clínicas se exercitando, colocando o corpo ali ao extremo, né? Então, a gente aumenta o risco da pessoa nesse momento também, né? Então, a gente entende o exercício físico como saúde, desde que a relação da pessoa com o exercício físico seja uma relação saudável. Assim como ter uma alimentação saudável, considerando a alimentação de qualidade. Qualidade alimentar é saúde, mas se isso for por um extremo, a gente tem transtorno alimentar também, né? Acho que tá todo mundo aqui, hoje principalmente, com o ouro da Rebeca, a gente está a semana toda pensando em Olimpíadas, né? E falando de exercício e transtorno alimentar. Uma coisa que eu acho importante a gente destacar aqui também é que não tem um corpo padrão ou um corpo certo para se exercitar, né? Que é o que eu falei no início. Às vezes as pessoas querem esperar chegar num determinado corpo para poder fazer exercício físico. E a gente viu na semana passada o quanto repercutiu, que foi o primeiro ouro do Brasil, da Bia Souza, né? E o quanto a questão do corpo fora do padrão ganha ouro, sim, né? O quanto isso repercutiu. E a gente vê que, independente do corpo que a pessoa tem,
existe, e aí o Gui vai poder falar melhor do que eu, tem exercício físico para cada momento, né? Então, tem uma questão muito assim eu já atendi pacientes do tipo, mas eu preciso emagrecer para depois eu poder fazer exercício físico. Sim. E, dependendo, enfim, se a pessoa tá acima do peso, com certeza o profissional de educação física vai ajustar aquele exercício físico para as condições dela naquele momento, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o básico, assim, pensando em saúde, é você manter um condicionamento cardiovascular bom, para você conseguir fazer tarefas do dia a dia, até para você reduzir cansaço, reduzir fadiga, né, no seu dia a dia, porque, pô, pessoas que chegam muito cansadas do trabalho, tão esgotadas fisicamente, pô, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Não é normal você estar cansado todo dia, sabe? Não é normal. E assim, e aí você implementa isso na vida da pessoa, né? De, tipo, melhorar a resposta cardiovascular dela, fazer um treino de força para ela ter essa sustentação do osso, do esqueleto mesmo, né? Da musculatura dela ser mais forte ali para ela aguentar as atividades do dia a dia. Esse é o básico. Ah, eu quero praticar um tênis, eu quero correr, eu quero ir para outros esportes, aí você vai ajustar. Não, realmente, ó, sei lá, esse esporte vai te causar muito impacto por conta do seu joelho. Ah, então a gente precisa analisar, ver qual forma de praticar esse esporte, sabe? Mas todos os esportes são para todos os tipos de pessoa. Eu acho que isso é claro, é para ser claro, pelo menos, né? Todos os esportes são para todos os tipos de pessoa. Sim, não, que legal, né, Gui, que você tá falando isso, porque maior parte das vezes eu entendo que talvez as pessoas estejam num nível muito básico ainda, né? De sobreviver com qualidade de vida, né? Sobreviver no sentido, assim, de você trabalhar, no fim do dia você não ter nenhum tipo de dor, de desgaste, né? Tem pessoas que ficam sentadas o dia inteiro, ficam sedentárias, com a musculatura fraca e nem sabem que estão. E o exercício já tem essa função, né? De promover um fortalecimento mínimo para que você sobreviva com qualidade. Aí a gente vai escalando essa complexidade do exercício depois, né? Mas é perfeito, assim, a colocação de vocês. E Gui, eu acho que é legal você também falar sobre isso para incentivar, né? Pessoas que estão muito iniciantes nisso, né? Que estão sedentários e que existem meios para conseguir desenvolver. Cara, eu acho que assim, a gente diz, né, aquele ditado que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu vivenciei até por muito tempo, com meus pais mesmo, né? Nossa, não, meu pai joga o futebolzinho dele ainda, 2 vezes por semana, mas mesmo assim, é considerado uma pessoa sedentária, porque ele não cumpre o mínimo de minutos ativos, né? De 150 minutos por semana e tal. Então, ele ainda é considerado uma pessoa sedentária. E eu tento mudar o olhar deles com relação a isso, sabe? Tipo, minha mãe, ela se encontrou fazendo uma ginástica na praça. Ela vai, caminha, encontra as amigas lá na praça, faz um alongamento dela. Pô, perfeito, cara, já tá alguma coisa. Aí foi pro Pilates, sabe? Coisas pequenas, baby steps mesmo, pra gente conseguir chegar lá na frente com mais qualidade de vida. E pensando em longevidade mesmo, acho que é fundamental, sabe? Tipo, eu recentemente, vai fazer 2 anos agora, eu operei uma hérnia de disco. Sabe, eu operei e fiquei 1 mês de cama parado. Acho que eu nunca tinha ficado assim na vida. Nossa. Cara, foi uma coisa que pra mim pegou bastante, sabe? Tipo, porque não poder me movimentar, eu tava com dor, cheguei a perder movimento do pé, sabe? Então, assim, eu percebi o quanto eu gosto, quanto eu valorizo o movimento, sabe? Tipo, qualquer coisa. Falei, cara, eu daria tudo pra poder estar caminhando agora, sabe? E é uma coisa que, tipo, só quando você perde, você percebe o valor. Então eu pensei, nossa, lá na frente eu não quero estar com essa coluna ferrada, não. Nossa. E hoje em dia eu faço a musculação pensando nisso. Eu quero chegar com 60 anos, coluna fortalecida, para ela não me dar mais dor de cabeça. Porque a tendência é piorar, é ter mais problemas se você não se cuidar, sabe? Então, a gente tem que pensar no longo prazo, eu acho. Sim, é esse o meu pensamento hoje em dia com o meu ombro. Foi tão dolorido e hoje treinos superiores eu amo. Pego 2 quilos? Sim, 2 quilos, mas eu gosto. E aí fazer o quê? Uma hora eu aumento, né? Mas, até pra gente ir finalizando, o que eu queria que a gente pensasse aqui? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas pelo menos pelo que eu vejo na minha prática de consultório,
A maioria das pessoas são mais parecidas comigo de não gostar de exercício físico do que com vocês. A maioria das minhas pacientes é assim, né? Acho que sim. Né? Sim. E aí, uma coisa que eu converso muito com elas é que, quando falta motivação, a gente precisa se agarrar em alguma outra coisa para conseguir manter algo que a gente sabe que é importante pra gente. Então, a gente vai manter pela disciplina, vai fazer como para você garantir aquele exercício físico naquele horário, né? Tem até um vídeo do Drauzio Varela mesmo que viralizou, dele falando que se ele esperasse ter motivação para acordar às 5 horas e correr, ele não ia correr nunca, né? Então, eu acho que a gente conseguir entender quais são as nossas reais dificuldades com relação ao exercício físico e agir para superar aquelas reais dificuldades. Por que eu digo reais dificuldades? Porque as pessoas também se enganam com o que elas acham que é a dificuldade delas. Então, fica muito assim, mas eu não gosto de musculação. E eu falo, mas não tem só musculação. Aí elas começam a inventar um problema para cada solução, 10 problemas para cada solução que a gente dá, né? Então, entende qual que é a sua real dificuldade e age em cima daquilo, né? Por exemplo, no meu caso, o que me ajuda muito a manter a constância é que também eu treino com uma personal. Então, eu tenho horário com ela. E é muito melhor, né? É muito mais fácil para eu conseguir manter essa minha constância tendo aquele compromisso com ela. Então, acho que cada um tem que encontrar o que motiva. Posso só fazer um parênteses nisso? Porque é assim, o lance do personal, às vezes, para algumas pessoas, é você criar um compromisso com a outra pessoa. Porque a outra pessoa você não vai decepcionar. Você, às vezes, fala, não, tudo bem, comigo, não tem problema. Eu deixo pra lá, eu deixo pra amanhã, depois eu faço, sabe? Você se prioriza por último, sabe? E aí, com o personal, às vezes, não. Pô, o cara tá lá me esperando, não vou furar com ele, sabe? E aí, você vai começando assim aos poucos. Tem muita gente que, tipo, precisa de um personal pra ter o compromisso apenas. Né? E aí um dia eu falei isso com uma paciente, ela me falou assim, mas como eu sou fraca, eu falei, eu não tô nem me importando se me acham fraca por isso, eu vou fazer aquilo que eu sei que é importante para me ajudar a chegar no objetivo que eu quero. Então a gente precisa tirar de novo essas crenças, essas idealizações que a gente tem e fazer aquilo que faz com que uma coisa que é importante pra gente funcione, afinal de contas, né? Então, outra coisa que eu acho que pode ajudar vocês, quem está ouvindo aqui, né, a pensar em como ressignificar a prática com exercício físico. Diferente também do que vocês colocaram, eu detesto competição. Então, quando eu treinava em outra cidade, que eu tentei treinar em um estúdio, teve um dia que era uma competição de... Éramos só 3 pessoas. Eu odiei aquilo, porque eu estava sempre por último. E não precisava encarar daquela forma, mas enfim, eu não gosto tanto. E aí, hoje, eu gosto de ir na aula de spinning, mas eu desligo a minha maquininha. Eu não quero ver a colocação que eu vou ficar, porque eu sei que eu vou ficar em último e eu não vou querer voltar na próxima. Então, eu não vou fazer uma coisa que já vai me prejudicar, né? Às vezes, para algumas pessoas, tem esse lance de... Que nem eu adoro competição, pra mim é isso. Motiva, né? Vamos jogar uma peteca, valendo uma bola Juquinha, vamos agora. Eu jogaria com você. Então. Mas às vezes para algumas pessoas é o contrário. É tipo, não, competição, nossa, eu me afasto do exercício físico ao invés de me aproximar, sabe? Tipo, cria isso realmente na pessoa. Nossa, não quero ser o último, ou saber que foi o último. Às vezes a pessoa nem vai ser o último, mas... ela catastrofizou que vai ser. E tudo bem também, não precisa ter o lance competitivo. Obviamente que o exercício, muitas vezes, ele te propõe isso, ele te leva a isso. Mas se não é seu lance, também tá tudo certo, não tem problema algum. Ai, gente, eu encaro isso de uma forma um pouco mais divertida. Porque, assim, como eu já perdi muito na minha vida, né? Perdi na época da infância, na adolescência, na vida adulta. Eu encaro perder de uma maneira um pouco mais engraçada, né? Então, vou dar um exemplo, assim, recente que aconteceu, né? Eu estou gostando de tênis agora. Eu não postei isso ainda, logo eu vou postar. E eu não sei jogar tênis, assim. Nunca tive noção. Eu não sabia como era a pontuação. Não tinha noção de nada. Tava começando do zero mesmo. Zero do zero. Negativo. Aí, onde eu vou morar futuramente, tem uma quadra de tênis. E aí eu consigo acessar essa quadra já. Então, fui eu e meu marido. A gente comprou umas raquetinhas baratas na Decathlon. E ele também não sabia muito jogar. Ele sabia mais do que eu. Eu falei assim, vamos arriscar, assim, começar a jogar? Brincar de alguma forma, né? E, cara, assim, claro, com intimidade, né? Com meu marido. Eu não tô nem aí se eu tô errando, se eu tô fazendo movimentos bizarros, sabe?
E aí eu me proponho, eu tenho essa abertura, assim, a experiências, por mais cômico e bizarro que seja, sabe? Então, eu não sabia se eu ia gostar ou não. Falei assim, vamos lá, vamos testar. Se for chato, ok, eu só não jogo mais, né? Uhum. E aí eu comecei a gostar. Mas foi tão engraçado, Sibeli, assim, porque as primeiras vezes que a gente foi uma negação total da parte dele e da minha parte. Então, a gente fazia uns saltos bizarros, pegava raquete errado, né? E a gente dava muita risada um do outro, assim, sabe? Porque, de repente, meu marido fazia um salto bizarro ali e, putz, cascava um bico. Porque eu falava assim, você não sabe jogar, eu também não sei, então tá bom. E aí eu comecei a fazer a aulinha de tênis pra pegar um movimento pra aprender. E a minha primeira aula de tênis oficial foi com um professor chamado João Maier, aqui de São José. Ele deu tanta risada de mim, tanta risada, cara. E ele é um cara, assim, divertido, tudo mais. Dá pra perceber que ele é bem extrovertido. Mas eu devo ter feito movimentos engraçados ali. Eu peguei e dei risada com ele. Tinha hora que parecia que tava os dois lesados, assim, cascando o bico de mim mesmo, assim, sabe? Isso tá bom, você tem que se divertir no aprendizado, senão não vai se frustrando e aí é pior. Mas também eu acho que faz parte você saber lidar com essas frustrações do exercício, assim, né? Ninguém vai saber. Ninguém nasce sabendo, né? Se você não for uma Rebeca Andrade, que é fenômeno, uma Simone Biles, você não vai saber do zero, assim, ter essa autonomia tão fácil, assim. Então é isso, vai dia após dia, vai melhorando. Opa, hoje eu consegui pegar mais peso. Ah, não, hoje eu fiz uma repetição a mais. Ah, não, hoje eu melhorei a coordenação. Tudo é evolução. Tudo detalhezinhos, é evolução. né? Eu tô nessa, assim, que nem a Cibele brincou da amplitude, né? Gente, amplitude é um negócio muito difícil na musculação, né? Pra você fazer membros superiores ou inferiores mesmo, a amplitude é um negócio... É um detalhe só, né? Se você for fazer por fazer, você não vai prestar atenção nisso, mas meu desafio agora tá aí, assim, melhorar a amplitude, e eu não tô competindo com ninguém, não, é comigo mesma, assim. Então, um amigo meu me deu uma dica, ele falou assim, Natália, começa a gravar pra ver o quanto você faz errado, porque você pode, assim, ao mesmo tempo tá se esforçando muito pra fazer, mas você não tá percebendo, porque você não está vendo ali, né? Então, grava um dia pra você ver. Aí eu comecei a ver que eu agachava pouco. Aí ele falou assim, olha, tá vendo como você poderia agachar um pouquinho mais? Assim, legal. Então, aí isso treina minha consciência corporal também. Então, é aí pra mim que tá o interesse, assim. Eu gosto dessa coisinha de ir melhorando nos baby steps. Mas também fui condicionada a isso, né? Então, eu também gosto... às vezes eu gravo até para me comparar comigo mesma de 2 anos atrás. E aí, legal. quando eu olho hoje, eu penso, nossa, que amplitude de centavos. Aí eu volto no de 2 anos atrás e falo, não, hoje tá muito bom. Então ajuda também, né? E aí, e é isso, porque a gente também vai lidando com frustrações à medida que você vê, nossa, não tá bom ainda não. Mas se eu parar, aí que não vai ficar bom mesmo. Nunca vai ficar bom. Né? Bom, pra gente finalizar, qual mensagem final vocês querem deixar para as pessoas, pensando em como elas podem ressignificar a prática de exercício físico delas, pensando ali para além da estética? Ai, gente, eu daria uma dica que eu acho que vale para outras coisas na vida, assim, que é a abertura a experiências, né? Sejam elas positivas ou negativas. Porque eu acho que... É claro que o Gui vai poder falar da maneira mais técnica dos benefícios disso, né? Mas eu vejo o exercício como um lazer também, como uma fonte de prazer, né? Então, como eu vou saber se o tênis me agrada se eu não testei ele ainda? Se eu nunca vi as regras? Se eu nunca pisei numa quadra de tênis, né? É testando, né? Outro dia eu fiquei pensando, gente, queria muito tentar dançar de novo. Faz muitos anos que eu não danço, né? Eu dançava balé, só que era um balé muito técnico, muita postura. Agora, uma coisa um pouco assim, meio malemolência, eu nunca fiz. Então, eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que vou ser a senhorinha que vai fazer dança de salão. Porque, cara, é um negocinho, uma experiência diferente que eu queria ter, né? Eu brinco com alguns amigos quando a gente vai na academia treinar junto. Eu falo, cara... Vamos largar a musculação. Vamos pra aula de dança. Olha só, você nunca viu uma tia triste na aula de dança. Elas estão sempre felizes, soltas, se mexendo. Pô, vambora, vamos lá. Ser feliz só, sabe? Acho só ser feliz, né? Tem que achar o que te faz feliz. Exato. E aí isso exige tentativas, né? Tentativas e erros.
Quem tem Gympass aí, gente, testa, tem dança, tem taekwondo, tem jiu-jitsu, né? Sim, tem várias O coisas. Gympass veio aí pra você poder vivenciar um pouco de tudo. Vai numa academia de judô, vai dançar, vai pedalar, vai correr, sabe? Vai achar o seu esporte. Algo a gente se identifica, assim, eu acredito que em algum grau. Sim. Né? A partir disso, de repente, vira um propósito para você se fortalecer, né? E às vezes mesmo que você não se identifique, mas que você perceba essa importância, né? Do quão benéfico é para sua saúde mesmo, né? Pra, tipo, tirar essas primeiras coisas que você já percebe, né, que é melhora do sono, já se livra de uma dor nas costas, sabe? Já melhora a sua postura. Cara, vai ser feliz aí no que te faz bem, sabe? Isso. Sim. E eu acho que além dessa dica de se jogar, né? Experimentar várias coisas e ver o que dá, acho que eu deixaria como dica também acreditar que a gente muda. A gente muda ao longo da vida e a gente está mudando o tempo todo. E que bom que a gente muda, né? Porque o que eu vejo muito também é as pessoas muito presas naquela ideia de mas eu nunca fiz, eu nunca gostei. Eu falei, caramba, hoje você é outra pessoa, vamos lá, experimenta, né? Então, até pelo pouco que eu contei aqui, eu nunca ia falar que hoje eu seria a pessoa que realmente gosta de musculação. Eu jamais ia falar isso, porque não dava para acreditar. E hoje eu gosto, né? Então, eu sempre falo com os pacientes, a gente muda. E a gente precisa se permitir mudar e se permitir experimentar coisas que talvez vão ser um pouquinho diferente daquilo que a gente tem em mente. Por exemplo, claro, como eu contei minha infância, um pouco da minha infância para vocês, não vai ser surpresa para ninguém eu dizer que eu não sei andar de bicicleta. Caramba, não sei, eu não fui uma criança. Até hoje eu não sei andar de bicicleta. Então, por conta disso, eu não gosto de bike. Mas eu não gostava de bike, daquela bike, nem da bike para andar na rua, e nem daquela bike lá que a gente vai na academia de musculação e você fica lá e o tempo não passa. Até que eu resolvi experimentar essa aula de spinning que tem, e eu amei aquilo. Então, assim, se eu não tivesse me permitido experimentar até algo que eu já tinha em mente que eu não gostava, mas, tipo, é um outro formato, é uma outra experiência completamente diferente. Certeza. Então, a gente precisa se permitir mudar e se permitir ter experiências diferentes, sem pré-julgamentos e até sem compromisso de ter que gostar. Só vai, avalia depois, né? Não coloca isso antes, né? Sim. Bom, e aí, aqui no podcast, Gui, sempre no final eu falo pra gente dar uma dica pro pessoal que tá ouvindo, que é uma dica aleatória pra viagem. Tá. E pode ser relacionado ao exercício físico ou qualquer outra dica que você ache interessante aí pras pessoas. Hoje, eu quero deixar claro de novo aqui a dica do episódio 10, que eu falei que já tem sobre exercício físico, que tem a participação especial da minha irmã, que é a ovelha fitness da família. Então, vão lá ouvir, porque eu acho que vale a pena. Legal. Gente, eu tenho uma dica muito legal, Gui. Eu não sei se você já viu, mas no Netflix tem um documentário que se chama Lorena, La de Pies Ligeros. Não sei se você já ouviu falar. Não. É a história de uma menina mexicana de 22 anos, que ela é de uma... Como se fosse de uma... Não é tribo indígena, desculpa, mas não é exatamente tribo, né? Ela é de um pueblito que chama, assim, um povoado, exatamente. Lá do interiorzão do México. E ela virou ultramaratonista de 50 quilômetros. Caramba! E aí, o documentário é sobre ela correndo e como ela consegue unir o esporte com a cultura dela. Porque ela se veste igual na cultura dela, assim. Ela não se veste um lookinho fitness, né? Legal. Então, ela usa os vestidões dela lá Ela e faz sandálias... as provas dessa forma. Faz. Que legal. Com o vestidão, né? Cheio de 1000 camadas e aquelas sandálias de borracha, gente. Ela corre 50 quilômetros. Meu Deus. Nossa, vou ver. E aí, traz essa reflexão, assim, do quanto não tem um estereótipo. Ela não mostra o shape dela. Se ela é magra, se ela, enfim, tem um panículo adiposo avantajado, não sabemos, né? Porque ela tá com o vestidão dela. E ela consegue correr 50 quilômetros sem tênis, gente, com sandália.
É claro que, assim, é outro nível de pé, né? Eu Sim. acho que ela deve ter calos e tudo mais, mas traz um pouco dessa crítica do quanto a gente tornou consumista, assim, né? O esporte, de ter que ter o tênis. Se eu não tenho o tênis, eu não corro, eu não treino tênis, né? Sim. Então, é muito interessante, gente. Assistam aí, Lorena de los Pies Ligeros, no Netflix. Ai, adorei a dica. Gui, e a sua? A minha acho que seria para conhecer Buenos Aires. Foi... Agora que eu tô voltando a correr mais, foi acho que a última prova que eu tinha feito tinha sido lá. Uma prova de corrida de rua. E acho que no dia da independência deles. E é uma prova muito gostosa, porque é quase tudo plano e você vai quase que fazendo um city tour pela cidade. Então, que legal. nossa, eu adorei, foi muito gostoso. Adorei essa dica. Você nem sente. E é curtinha, se não me engano, eram 10 quilômetros só. Olha. Curtinho, né? Curtinho. Mas comparado à meia maratona, ou maratona, né? É curtinho. Dá pra fazer. Curtinha pro Gui, pro atleta. Mas é legal e você faz quase que um city tour ali pela cidade, vai passeando, visitando pontos turísticos, estádios. E é uma energia muito gostosa ali no dia. Ai, muito adorei, bom, muito super boa legal. essa dica. Bom, pessoal, então, Nath, Gui, quero agradecer vocês. Adorei a nossa conversa. Eu sempre coloco na descrição do episódio o contato de vocês, mas pode falar também para o pessoal. Nath, Gui, onde as pessoas encontram vocês? Bom, as pessoas vão me encontrar no Instagram. Eu posto alguns conteúdos também de transtorno alimentar, de saúde mental da mulher, mais voltados para psiquiatria mesmo, né? E meu @ é doutora.nataliabelsuzarri. Meu sobrenome é difícil, mas a Cibele vai deixar escrito. Eu vou deixar aí. escrito, gente. Tá tudo certo. Tô lá no Instagram também, @guicilano. Parece por lá que a gente bate um papo sobre exercício, treino. Silano com S. Silano com S. Ótimo, gente. Adorei a nossa conversa. Para você que escutou a gente até aqui, curte, comenta, compartilha o episódio, faz com que a palavra do exercício físico chegue em mais pessoas. Me segue aqui no Spotify, porque assim a plataforma avisa vocês quando tiver um episódio novo. Muito obrigada por ter ouvido tudo. Ficou longo, mas aqui vocês já sabem que a gente gosta de conversa demorada, de curto, rápido, superficial e raso. Bastam os vídeos das redes sociais, do Instagram, né? Aqui a gente gosta de bater papo mesmo, tá bom? Então, um beijo para vocês e até daqui uns dias.